What's up, guys? Eu sou o Teacher Henrique e você está no Teacher I Have a Question. Aqui no canal a gente sempre vai ter aulas sobre pronúncia, vocabulário, gramática e tudo mais que envolver a língua inglesa. Se você quiser aprender mais inglês e ter mais ferramentas para aprender inglês, baixa o nosso e-book aqui, o primeiro link que vai estar na descrição. A aula de hoje, pessoal, são 5 dicas que você precisa saber para ir para o Enem e garantir uma boa prova, ok? Então, bora para a aula! A prova do Enem, pessoal, ela é uma prova de interpretação, então dificilmente você vai encontrar alguma pergunta que seja traduza essa frase ou alguma coisa do gênero, mas eles querem saber como você consegue interpretar, ler e entender, enfim, todos esses textos que eles vão mostrar para você. São 4 perguntas e 4 textos. A primeira dica a gente chama em inglês de previewing, que é você reconhecer o texto, é você saber se aquele texto é uma charge, se são tirinhas, se ele é uma crônica, se ele é um pedaço de uma redação, se ele é uma previsão do tempo. É importante você reconhecer o tipo de texto que é, porque quando você vê o tipo de texto que é, o seu cérebro ele vai acionar tudo que você já sabe sobre aquele tipo de texto e ele vai pensar assim, ok, entendi, agora então eu tenho que pensar que isso aqui é sobre a previsão do tempo. Então, sun eu conheço, que é de sol, sunny deve ser um dia de sol, eu não sei, entende? Então, dessa forma, vocês vão ver que vocês vão acionar o cérebro de vocês para pensar coisas em torno de um tipo específico de assunto, um tipo específico de texto. Isso vai ajudar muito vocês a entenderem o texto em si. O segundo é colocar esse texto dentro de um contexto. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter lá a charge, a previsão do tempo. Sabendo que é uma charge, você já pode pensar que provavelmente é algo muito pontual no tempo. Então, a data que aconteceu vai ser importante. Então, você vai lá, procura a data, vê se você lembra de algum fato que aconteceu naquela época para relacionar, para ficar mais fácil para você responder as perguntas. Ou previsão do tempo que eu mencionei antes, a mesma coisa. Para onde que é essa previsão do tempo? Essa previsão do tempo é para o Brasil, é para um país, um continente africano, é para a Oceania, não sei, tem que procurar. Tá? Então isso vai ser muito importante para na hora que você for responder as perguntas, você responder de uma forma mais precisa. A terceira é uma estratégia de leitura e vocês já devem ter ouvido falar ela em todos os lugares, que é skimming. Tá? Então o que é o skimming? O skimming é quando você lê um texto procurando ter uma ideia geral do texto. Por exemplo, quando você está procurando um artigo para ler num jornal. Você abre o jornal e você vai dar uma olhada e você tem lá tem todos os títulos, você não vai parar para ler todas as informações, todas as notícias. Você não sabe se você se interessa por todas elas. Então você faz um skimming, você lê bem rapidinho por cima delas e aí você vai dizer, essa aqui sobre esse evento que vai acontecer na semana que vem na minha cidade me interessa, vou ler esse daqui. Tá? Então ele ajuda você a escolher o que você quer ler. A quarta dica, que também é uma estratégia, chama scanning. Scanning é uma habilidade parceira do skimming. Então, geralmente a gente vai trabalhar com as duas. A gente faz um skimming para ter uma ideia geral do texto, depois a gente faz um scanning para a gente procurar informações específicas, tá? Então, aquele exemplo clássico da receita de bolo. Você está lá fazendo um bolo, tá batendo o bolo bem feliz, de repente você pensa, esqueci quanto sal eu tenho que colocar aqui, ou quanta farinha eu tenho que colocar aqui. Você vai começar a ler a receita do começo de novo? Não, né? Você não vai começar de novo do começo, porque você já colocou o açúcar, já colocou as outras coisas, só falta farinha, você esqueceu. Aí você vai direto, você vai lá e procura informação específica. Você faz um scanning, farinha, 3 xícaras, beleza, 3 xícaras. Mesma coisa quando você está procurando o nome numa lista telefônica. Você vai nome por nome, bem rapidinho, específico, procurando o nome. Gente, quem que tem lista telefônica em 2018, né? Ninguém. Vou ter que trocar meu exemplo. A quinta dica é você inferir os significados. Titi, mas o que é inferir significados? É meio que você adivinhar o significado das palavras que você não sabe. Porque vamos encarar o fato, né? A gente não vai saber nunca todas as palavras. A gente não sabe todas as palavras em português. Quem dirá em inglês? Por isso a gente precisa melhorar a nossa habilidade de adivinhar as palavras. Agora, como que a gente faz isso? É importante a gente saber, por exemplo, algumas palavras específicas da língua inglesa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. São os verbos modais, tá? Os verbos modais são verbos que eles atuam na frase para dar determinados significados. Eles são
can, could. Geralmente eles são usados para falar sobre habilidades e também para falar sobre permissões. A gente vai usar will quando a gente estiver falando sobre futuro, assim como a gente usa o going to, ok? A gente vai usar may quando a gente quiser perguntar sobre permissão, mas a gente pode também usar para falar sobre possibilidades, assim como a gente também usa o might, tá? May e might a gente pode usar para falar sobre possibilidade. Quando a gente quiser falar sobre coisas que as pessoas deveriam fazer, a gente vai usar o should, geralmente dando conselhos, e a gente vai usar o must quando a gente quiser ser bem enfático no que a gente estiver falando e a gente quiser dizer assim, ó, você precisa fazer isso. A gente vai usar o would quando a gente quiser dizer o ria do Brasil, né? Então, ou no português. Quando a gente quiser dizer eu gostaria, I would like, eu faria, I would do, e assim por diante. Então, eles vão te ajudar a entender o texto. Uma das formas de você conseguir adivinhar mais palavras em inglês é você conhecer os prefixos e sufixos mais comuns. O que são prefixos e sufixos, teacher? Prefixos são pedacinhos de palavra que vão na frente das palavras. Por exemplo, ler é o verbo ler, né? E agora, reler, esse re, ele é um prefixo. E ele fala o quê? Que você vai ler, fazer alguma coisa de novo. Tá? Então, em inglês também existe. E os sufixos são esses pedacinhos de palavra que vão no final da palavra, ok? Então, por exemplo, alguns deles são os mais comuns. Pega aí. Li, fo, nes, las, an, in, im, ed, ing, this, dif. Esses são os sufixos e prefixos mais comuns que a gente vai ter aí em inglês, que vão te ajudar muito. Você vai conhecer muito mais palavras só sabendo esses prefixos. Uma última dica para mim, para a prova de vocês, é que vocês primeiro leiam as perguntas e depois vão para o texto. Por quê? Porque lendo a pergunta você já vai saber no que você está interessado em saber sobre aquele texto. E é muito mais fácil do que você simplesmente ler o texto e tentar adivinhar o que é que você tem que pegar, tá? Como tem muitas outras matérias, é mais rápido desse jeito. Então você lê a pergunta e vai para o texto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quiserem mais dicas do Enem, deixem aqui nos comentários as perguntas de vocês, que eu faço um outro vídeo para vocês, ok? Sigam o canal também nas outras redes sociais, Teacher Have a Question, no Instagram e também no Facebook. Thank you for watching. I see you around. Bye bye!